Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos vocês, meus queridos alunos dos sétimos anos A e B e Vespertino. Nossa aula de número 5 vai falar sobre Paul Cézanne, que está no capítulo 14, na página 91. O objetivo dessa aula é proporcionar a análise e a compreensão das produções artísticas de Paul Cézanne, aspectos de sua vida. Vou falar um pouco sobre a história de vida desse artista que se inspirou em Monet, admirando as suas obras de natureza morta, e começou com o impressionismo, a pintura ao ar livre, considerado o pai da pintura moderna. Vamos lá? Cézanne, quem deu ao impressionismo uma nova forma de representar o mundo. Ele desenvolveu um estilo de pintura que envolveu diversas perspectivas, formas fragmentadas e geralmente geometrizadas. Paul Cézanne nasceu no dia 19 de janeiro de 1839 em Aix-Provence, no sul da França, no lar de seus ricos pais. O pai dele era um chapeleiro de sucesso. Comprou o único banco da cidade quando Paul ainda era menino. O relacionamento de Cézanne com seu pai, Louis Auguste, era sempre tempestuoso, pois seu pai queria que Paul fosse advogado. Foi matriculado então na faculdade de Direito em Aix, mas tinha sonho de se tornar artista. Foi incentivado por um curso de desenho, passando depois para um curso de pintura em meio período, mas seu pai recusava dar a ele permissão e também dinheiro para que pudesse se manter em Paris. Porém, sem saber, seu pai o ajudou a realizar seu sonho de duas formas. Primeiro, comprou uma luxuosa casa aos redores de Aix chamada Jardin Buffon, ou Casa dos Ventos, que mais tarde serviu de inspiração para as suas obras. Segundo, permitiu que o filho pintasse seu retrato. A obra foi feita em gesso e moldurada. A obra dá um aspecto jovial e inacabada, pois ao analisar essa obra, dá-se a entender uma visão autoritária do seu pai, levemente fria e imparcial. Cézanne e seu pai sempre discutiam por questões financeiras. Com esse retrato, Cézanne queria convencer seu pai que o deixasse estudar pintura em Paris. Bom, em 1861, seu pai, cedeu e permitiu que ele fosse para Paris, que cada vez mais se firmava como uma cidade dominante da arte ocidental. Entrou para uma escola de artes e passou semanas no Museu de Louvre, copiando assim as obras de grandes artistas tradicionais, Tiziano, Rubens, Michelangelo e outros mestres. Mas Cézanne passou a perceber que existiam mestres modernos na cidade também, pintores como Pissarro, Manet, Monet e Renoir, a quem seu amigo de infância Émile Zola o apresentou. Entretanto, Cézanne era tímido e não era cativante, e para ele sentia um peixe fora d'água. Entre 1861 a 1870, ele passou invernos em Paris e verões em Aix, em uma busca febril pela identidade artística. Muitas de suas obras, no início de sua carreira, são retratos de amigos e parentes. Quando a Guerra Franco-Prussiana, no verão de 1870, Cézanne, com 31 anos, partiu de Aix para uma vila pesqueira para não se alistar. Lá, foi morar com uma mulher 11 anos mais jovem. Ele a conheceu um ano antes em Paris. Era encadernadora e virou sua modelo. Sua mãe soube do relacionamento, pois foi passar um tempo com eles nessa vila, mas o pai soube 8 anos depois, porque sua mãe temia que ele cortasse a mesada de Cézanne, já que o pai pagava o aluguel. O relacionamento deles durou até a sua morte. Chegaram a se casar, mas Cézanne tinha problemas, se acanhava na presença de mulheres.
Hortense passou muitas horas pousando para Cézanne, mas isso não agradava a ela. Viveu 12 anos após a morte de Cézanne e morreu em 1918. E perguntava sobre as obras dele e dizia que nunca conseguia terminar nada. Depois da guerra, Cézanne e Hortense voltaram para Paris com seu filho Paul, nascido em janeiro de 1872, e ficou mais convicto de suas pinturas. Nesta obra, vemos a avenida de Velhas Castanheiras na Jade Buffon, a casa da família em Aix. A sutileza e disciplina estão presentes em sua obra. A cor tem uma delicadeza com muitos verdes, a geometria simples impostas à cena, as árvores verticais. Isso indica a experiência que usou em um curso de impressionismo feito em Paris com Pissarro. Ele considerava muito Pissarro como seu pai. Nesta outra obra, marcou o início da carreira de Cézanne como um grande pintor e foi uma das poucas obras vendidas numa exposição em 1874. A obra retrata a casa do enforcado, uma lenda local. Cézanne começava a encontrar sua marca individual, reforçada por uma rara assinatura. A mesa com fruta à esquerda e o grande vaso com flores à direita, esse tipo de obra era um sinal sutil da crescente obsessão de Cézanne por um gênero de pintura negligenciado, fora de moda, a natureza morta. Só lembrando, esse gênero retrata seres inanimados como frutas, louças, jarros, instrumentos, etc. A natureza morta era um meio tradicional de estudo artístico, uma maneira de aprender a olhar e pintar. Cézanne saiu a pintar a natureza com Pissarro, mas se distanciava cada vez mais dos impressionistas. Ele começou a sentir que o trabalho dele era passageiro demais e muito enraizado para o momento. Queria fazer do impressionismo uma coisa sólida e duradoura. No século XIX, no fim da década de 70 e começo de 80, executou várias obras representando a sua região. Tudo foi unificado e harmonizado numa técnica de pinceladas quadradas e triangulares. Embora não tivesse tão unidos, Cézanne e Hortense se casaram em abril de 1886. Isso para garantir que o filho não ficasse sem o pai e também o pai dele descobriu e o ameaçou financeiramente se não cumprisse com o papel de homem. No mesmo ano, seu pai, Auguste, faleceu, deixando seu filho independente financeiramente pela primeira vez na vida, aos 47 anos. Cézanne voltou definitivamente para Aix, continuou a pintar retratos e paisagens. Passou seus últimos 30 anos com seu cavalete e banquinho indo a Aix, a montanha de Santa Vitória, pintando o motivo. De certa forma, era a maneira de pintar a natureza com as mudanças de luz, de clima, estações. A montanha Santa Vitória era sua musa. Em 1897, morre a mãe de Cézanne. Vende a propriedade, casa de infância, comprou uma fazenda então, nas colinas de Aix, e construiu ali um estúdio. À medida que Cézanne envelhecia, passou a sofrer de depressão. Apesar de constantes visitas de admiradores de suas obras, começou a ter mudanças de humor, passando da euforia para o desespero. Em outubro de 1906, Cézanne estava pintando ao ar livre quando foi apanhado por uma tempestade. Ficou muito molhado e com frio durante várias horas, até que foi levado para casa, muito enfraquecido. Na manhã seguinte, enquanto pintava o retrato de seu jardineiro, seu estado de saúde piorou rapidamente. Sua esposa e seu filho foram chamados em Paris, mas foi tarde demais. Cézanne faleceu de Covid, ou melhor, Cézanne faleceu de pneumonia aos 67 anos de idade, aos 22 de outubro de 1906.
Aqui terminamos nossa videoaula. Agora é com você. As atividades que vocês deverão fazer são as fichas 27 e 28 e as orientações encontram-se na página 95. Qualquer dúvida, estarei à disposição. Um abraço e até a próxima aula.